Olá, eu me chamo Marco Antônio Santos Silva, sou aluno do curso de Bacharelado em Sistemas de Formação do IFBA Campus Vitória da Conquista e este é um trabalho sobre Firewall IP Tables da disciplina de Segurança e Auditoria de Sistemas. Neste trabalho eu vou abordar sobre regras do Firewall IP Tables IPv4 e IPv6, Firewall Stateful e Stateless e script de gerenciamento do Firewall. Para iniciar eu vou falar sobre regras do Firewall IP Tables para IPv4 e IPv6. Bom, começando aqui pelo servidor, eu vou alterar as regras aí do IP Tables para poder ele bloquear todas as conexões de entrada, de passagem e de saída do servidor. Então, vou iniciar aqui IP Tables, -p o input, eu vou alterar aqui para drop, vou fazer a mesma coisa para o output e para o forward. Então ele já está rejeitando tudo. Se eu vier no cliente aqui e der um ping, por exemplo, para o servidor, ele não vai responder. Então, aqui eu vou fazer as permissões por partes. Como a gente viu, o ping aqui não responde, então eu vou permitir apenas o protocolo do ping, que é o ICMP. Então eu vou aqui, IPTables, -a de adicionar input, aí eu coloco -p do protocolo ICMP, que é do IP, -j, que é da ação, e eu vou colocar aqui accept, para ele aceitar. Vou fazer isso também para o output. E, como a gente pode observar aqui no cliente, o ping já começou a ser aceito. Vou fazer a mesma coisa aqui para o IPtable 6, para o IPv6, né? Então aqui eu só altero, coloco 6 no output e vou fazer a mesma coisa aqui no input. Então isso já é o suficiente para aceitar o ping no IPv6. Agora um outro serviço que eu vou permitir é o FTP. Então primeiro eu vou fazer um teste aqui no cliente, tentando conectar ao FTP do servidor. Então o comando é ftp. Aqui eu vou colocar o IP do servidor, 192.168.1.15, e como a gente pode observar, ele nem pede o usuário, isso porque está bloqueado, então vamos permitir aqui também. O comando aqui já vai ser um pouco mais diferente, é IPTables, -a de add, aí eu coloco input, que é da entrada, -p, que é do protocolo, agora o protocolo é o TCP, vou colocar o deport, que é o destination port, ou seja, tudo que vier na porta de destino 21, que é a porta do FTP, a ação vai ser aceitar. E vou fazer a mesma coisa, só que ao invés do input eu vou colocar output. E agora a porta 21 não vai ser mais a de destino, como vai ser saída, é a porta de origem, ou seja, tudo que sair pelo meu computador na porta 21, ele vai aceitar. Então eu dou OK, tinha dado timeout ali, eu vou sair do FTP e vou tentar conectar novamente. Como a gente pode observar, ele já pede ali o usuário e senha, já estou conectado aqui no FTP. Pronto, agora a gente precisa permitir no IPv6, né? Então eu vou repetir os comandos do IPv4, só que aqui agora é IP6 tables. Então eu só coloco um 6 aqui no input e faço a mesma coisa para o output. Coloco apenas um 6 aqui e agora também está permitido aí FTP no IPv6. Agora, um outro serviço que eu vou permitir aqui é o SSH. Então, vou utilizar o mesmo método, vou tentar conectar aqui via SSH no meu servidor. Vou colocar o "-l" para especificar aqui meu usuário, que o nome é usuário. Como a gente pode observar, ele nem pede a senha. Então, novamente aqui no servidor, eu vou fazer a permissão. Então, ele é muito parecido com o comando do FTP. Vou começar aqui pelo IPv4 no input. A diferença é que a porta agora vai ser a porta do SSH, que é a 22. Então eu coloquei para permitir tudo que chegar na porta 22. E vou fazer a mesma coisa aqui, só que agora para o output. Tudo que sair da porta 22 ele vai aceitar. Vou aproveitar e vou fazer logo aqui para o IPv6, né? Então IP6 tables como destino a porta 22 e a IP6 tables como saída na porta 22. Pronto, já é para funcionar. Se eu vier aqui no servidor e der um SSH agora, olha lá, ele já pede a senha, coloco aqui minha senha que é usuário e eu já estou conectado lá no servidor. Vou sair aqui,
Pronto, agora eu vou permitir aí conexões na porta 80, pois eu tenho um servidor Apache lá no meu servidor. Então eu vou testar aqui antes de permitir. No meu navegador Chrome, na minha máquina física, eu tento acessar aqui o IP do servidor, que é o 9268.1.15, e como a gente pode observar, ele não consegue acessar. Então eu vou fazer aqui as permissões. Então iptables como destino na porta 80 eu vou aceitar. E o iptables como saída na porta 80 eu também vou aceitar. Vou aproveitar para fazer aqui um IP6 tables, que é para o IPv6. Vou aceitar aqui no output 80 e no input 80 também IP6 tables. Já está permitido aí IPv4 e IPv6. Quando a gente volta aqui no navegador, ele já até carregou ali a página do SQL Injection que foi feito aí na última atividade. Bom, dentre os tipos de firewall que existem, nós temos o firewall stateless, ou sem estado, e o firewall stateful, ou firewall com estado. Como o próprio nome sugere, a diferença deles é que um monitora o estado das conexões e o outro não monitora. O que monitora é o stateful, o que não monitora é o stateless. O stateful ele pode classificar, né, os pacotes que trafegam por ele de algumas formas. Então pode ser new, né, vai ser new quando o pacote está iniciando uma nova conexão, ou é parte de uma conexão que ainda não teve pacotes trafegados nem como entrada nem como saída. O pacote ele também pode ser classificado como related, ele é classificado como related quando ele está iniciando uma nova conexão, mas a conexão é relacionada como uma conexão já existente, como por exemplo os dados aí de uma transferência FTP ou conexões SSH. A conexão ela pode ser classificada aí como established, né? Então a conexão ela já teve pacotes trafegados tanto no input quanto o output, e temos aí a conexão invalid, que o pacote não pertence a nenhuma conexão rastreada. Em um firewall stateful, há uma economia considerável de recursos computacionais, uma vez que o esforço inicial para a criação de novas conexões é recompensado até o encerramento pela não necessidade de processar as regras de acesso. Já no stateless, ele aplica suas regras em todos os pacotes que atravessam o dispositivo. Para exemplificar aí a utilização do recurso de stateful, do iptables, eu vou utilizar aqui o comando, né? Então, iptables -a, que eu vou criar uma nova regra, vou utilizar aqui o input, o protocolo vai ser o TCP, a porta de destino vou colocar aqui a 80, né? E aqui eu coloco o atributo "-m" para poder especificar aqui o estado da conexão. Então eu coloco "m state", eu quero especificar o estado, coloco dois traços aqui state, para poder passar para ele esses estados. Então, por exemplo, a conexão que tiver estado de new ou established, a ação vai ser aceitar. Bom, deu um erro ali porque eu não posso ter espaço aqui. Pronto, a regra foi criada. E como exemplo eu poderia dropar algumas conexões inválidas. Então eu vou alterar aqui para ação para drop o estado de conexões inválidas e dou um Enter. Então as conexões aí na porta 80 novas e estabelecidas serão aceitas e as inválidas rejeitadas. Então eu posso conferir aqui no iptables -l e ele vai listar ali os estados das conexões que serão aceitas e o estado aí que será dropado. O iptables ele perde as configurações na reinicialização do sistema. Então, para contornar isso, eu vou exportar aqui as configurações do IPv4 e do IPv6 e vou criar um script para rodar sempre na inicialização do sistema, restaurando essas configurações. Então, primeiro de tudo, eu vou exportar as configurações do firewall. Isso eu faço com o comando iptables-save e aqui eu escolho o nome do meu arquivo, que no caso eu vou chamar de bkp firewall. Então, do IPv4 já foi criado. Agora eu vou exportar aqui as configurações do IPv6. Então, IP6 tables-save. E aqui eu posso dar um cat nos meus arquivos. Como a gente pôde observar, ele cria aí os arquivos com os comandos que a gente utilizou para poder criar as regras. Agora eu vou criar um script para poder restaurar essas configurações. Então, vou abrir aqui o nano. Vou chamar meu script de recuperar bkp firewall. Na primeira linha, eu vou colocar aqui a localização do meu interpretador, que no caso vou utilizar o /bin/bash mesmo, que é o padrão.
E aqui eu coloco os meus comandos, que no caso vai ser o iptables, agora é restore. E aqui eu aponto para ele o local onde está salvo aqueles arquivos que eu exportei do firewall. Então aqui é /root, /firewall, /firewall. Isso para o IPv4, então eu vou fazer a mesma coisa aqui para o IPv6. Então ipsix tables, -restore. O comando é o arquivo está na mesma pasta, só que com 6 no final. Agora eu posso salvar aqui o meu arquivo. Agora eu preciso mover o meu script para a pasta onde ficam os scripts de inicialização do sistema. Então eu vou colocar aqui o comando mv para mover, né, e vou apontar aqui o caminho que é /etc/init.d e vou colocar aqui o arquivo que eu quero. E vou colocar o sh no final, pois eu tinha esquecido de colocar isso no nome do arquivo. O arquivo já foi para lá, então eu vou entrar naquela pasta. E eu vou dar a permissão de execução do script. Então, vou utilizar aqui o chmod mais x permissão de execução. E coloco aqui o nome do meu script. Pronto. Agora eu preciso definir em qual forma de boot ou run level ou forma de inicialização que esse script vai executar. Então eu posso iniciar o sistema em modo de segurança com rede, modo de multiusuários e assim por diante. Então eu consigo, através do comando run level, descobrir o level que eu estou agora, que é o 5. Então esse é o modo normal. E é nesse modo que eu quero que o meu script inicie. Então eu preciso criar um link entre o meu script, jogando esse atalho lá na pasta /etc/rc5.d. E é isso que eu vou fazer agora. Para criar esse link, o comando é ln-s, e aqui eu coloco, né, a localização do meu arquivo, que no caso é recuperar backup firewall sh, e aqui eu coloco o destino, que no caso é /etc/rc5.d, pois eu quero que ele execute nesse modo de boot que eu estou agora. E aqui eu dou um nome para o meu atalho. Utilizando o padrão de nomenclatura, eu vou colocar o S maiúsculo 01 e vou colocar o nome do meu script, que aí vai ser recuperar bkp firewall.sh. Então o link já foi criado e agora sim a gente pode reiniciar a máquina para conferir se as configurações são restauradas na inicialização. Pronto, o sistema já inicializou, agora eu vou logar aqui como root. E se tudo ocorreu como esperado, o script realmente aqui trouxe as configurações do firewall. Agora eu vou mostrar um script que eu fiz para ajudar aí no gerenciamento do firewall. O script está dentro dessa pasta. E esse script ele começa aqui com a primeira linha, né, indicando que é um script. E ele tem algumas funções. A primeira função aí eu chamei de adicionar. Essa função ela vai pedir para o usuário entrar com um tipo de regra, que pode ser input, output ou forward. Vai guardar uma variável aqui que ele chama tipo de regra. Em seguida ele faz a leitura aí do protocolo, que o usuário pode escolher entre TCP, UDP, ICMP ou todos. Ele pede aqui também o tipo de porta, né, se é destino ou origem. Pede o número da porta e a ação, que pode ser aceitar ou rejeitar. Em seguida, ele executa aqui o comando iptables, né, montando aí o comando de acordo às escolhas do usuário, e ele imprime para o usuário aqui dizendo que a seguinte regra foi adicionada. Temos aqui também a função remover, né, que ele pede aí para o usuário o tipo de regra que ele quer excluir, se é input, output ou forward, guarda aqui na variável tipo regra. Em seguida, ele faz a listagem do tipo de todas as regras que existem nesse tipo, para então pedir o número da regra que o usuário deseja excluir. Então ele guarda isso na variável, lista aqui para o usuário que a regra foi excluída, né? E ele imprime a regra que o usuário escolheu, e em seguida ele faz a exclusão dela. Temos aqui também um método listar, que nada mais faz do que listar aí todas as regras do firewall. Temos um método alterar política, que pede para o usuário escolher uma política para o firewall, se ele quer aceitar ou rejeitar. Lembrando que essa política ela é aplicada aí no input, output e forward, ele aplica nos três. E em seguida temos aqui a parte principal do script, que é um laço. Então o script ele sempre vai ficar rodando nesse laço, e esse laço sempre vai ficar pedindo para o usuário escolher uma opção.
Eu utilizei aqui o comando select, que ele vai montar um menu para mim, com as opções de adicionar regra, remover regra, listar regras, alterar política e sair. Então o usuário escolhe um número e ele guarda aqui nessa variável a opção. E de acordo com a opção escolhida, ele entra aqui no menu. Então se o usuário escolher a opção 1, por exemplo, que é adicionar regra, ele cai aqui nesse case. Nesse case ele limpa o console e chama o método adicionar, que a gente viu lá mais em cima. Em seguida ele dá um break. Ele sai do select, mas ele continua no while. Remover regra faz a mesma coisa, ele limpa o console, chama o método remover e sai do select. Listar regras, mesma coisa, limpa o console, lista as regras e sai do select. Alterar política também. E o sair, ele dá um break duas vezes, um para sair do select e o outro para sair do while. Qualquer outra opção que o usuário escolher que não for de 1 a 5, ele fala que a opção é inválida. Em seguida, se o usuário escolher a opção sair, ele imprime aqui na tela tchau. Então vamos fazer alguns testes. Vou executar aqui o meu script. E aqui ele já aparece o menu pedindo para eu escolher uma opção. Primeiro eu vou pedir aqui para listar as regras. Então essas são as regras que eu tenho no firewall agora. Como a gente pode ver, a política está aceitar, eu vou alterar para rejeitar. Então eu vou escolher a opção 4, alterar a política. Vou colocar aqui que eu quero drop. E vou pedir para listar novamente. Como a gente pode observar, agora a política está drop. Agora eu vou adicionar uma regra aqui, a opção 1. Ele pede que o tipo de regra eu vou colocar no input. O protocolo vai ser o TCP. O tipo de porta eu vou colocar aqui que é a porta de destino, então --dport. E aqui a porta, vamos colocar a porta aqui do FTP 21. Por último, ele pergunta se eu quero aceitar ou rejeitar. Quero aceitar. Então eu dou Enter. E aqui, regra adicionada. IP tables, -A que eu adicionar, né? Input, -P, TCP, deport 21. A ação é aceitar. Ele apenas montou ali com as opções que eu escolhi. Se eu pedir para listar, minha regra está adicionada. Agora eu vou pedir ele para adicionar uma outra regra. Então, agora eu vou adicionar uma output. O protocolo vai ser TCP. O tipo de porta agora vai ser source, então S-port. E a porta também vai ser 21. A ação também vou aceitar. Então ele está dizendo que a regra foi adicionada, a gente pode testar aqui listando as regras. Como a gente pode observar, a regra realmente foi adicionada. Agora eu vou excluir. Então opção 2, remover regra. O tipo de regra, primeiro eu vou excluir aqui do input. Então ele imprime ali as regras que tem no meu input. Só tem uma regra, então eu vou excluir ela, que é o número 1. E ele está dizendo que a regra excluída foi aquela, justamente o número 1. Se eu listar aqui, a gente não tem mais regra no input. Vou excluir agora do output. Vou remover aqui a regra. Output. Ele imprime para mim as regras que eu tenho. Como eu só tenho uma, vou excluir ela. E aqui, ele está dizendo que a regra foi excluída. A gente pode pedir para ele listar. Como a gente pode observar, agora o firewall está limpo. E por último, a opção 5 sai do script.